Olá, amigo da TV Novo Tempo, você também da internet, do canal do YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. É sempre uma alegria estarmos juntos para este momento do Reavivados por Sua Palavra, momento em que nós analisamos um capítulo da Bíblia na sequência. Estamos no livro de Ezequiel e hoje vamos ler Ezequiel 34. E antes de ler ou de refletir sobre este capítulo, eu gostaria de orar com você mais uma vez. Vamos orar? Querido Pai e bondoso Deus, rogamos a presença, a direção e a sabedoria do Teu Santo Espírito em nossa vida. Rogamos que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Sabe que sempre é bom a gente orar antes de ler a Bíblia, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. E aqui o livro de Ezequiel apresenta lições, oráculos, reprovações para o povo daquela época, mas que, é claro, tem também uma aplicação para nossos dias. Ezequiel 34, por exemplo, apresenta uma reprovação aos pastores, o juízo de Deus contra eles. Pastores aqui no sentido seriam líderes do povo, líderes políticos, mas também líderes religiosos. Eram os líderes daquela época e podem ser líderes de hoje também. Nós, portanto, devemos ler Ezequiel 34 com cuidado, porque a Bíblia está falando a cada um de nós que somos líderes. Ezequiel também 34 apresenta a providência de Deus em favor do seu rebanho, fala do reino do Messias e aqui logo no início do capítulo já aparece uma repreensão aos pastores infiéis, aos líderes que levavam o povo a se corromper. Então, quem é líder tem uma responsabilidade maior. Eu poderia dizer, quem é líder, temos uma responsabilidade maior. Deus promete retirar aqui em Ezequiel 34 desses líderes, desses pastores, o seu rebanho e colocar a Davi, líderes fiéis, uma representação aqui de líderes fiéis, em lugar deles como pastor. A terra seria restaurada à plena produtividade. Vamos dar uma lida então em alguns versículos do capítulo 34. Vamos começar do verso 1 e vamos ler agora até o versículo 10. Diz a Bíblia: Veio a minha palavra do Senhor, uma expressão muito comum, nós já falamos aqui em Ezequiel 37. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Então não era uma palavra de qualquer pessoa, era do Senhor. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ele pergunta. Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto por todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram um pasto para todas as feras do campo por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, diz Ezequiel, ouvi a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo ao seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Uau! Há uma grande repreensão aqui. Os pastores aqui podem ser os líderes religiosos e políticos. Os governantes são censurados pelo desastre que sobreviera a Israel. Seu mau exemplo havia feito com que o povo se afastasse do caminho da justiça. Isso não significa, é claro, que o povo não estivesse livre de pecado. Ninguém pode ser forçado a transgredir, isso é fato. O consentimento da pessoa precisa ser obtido. É por sua própria escolha
que uma pessoa segue o mau exemplo de outros. Só que, amigo, os líderes, como já falei aqui, temos uma grande responsabilidade de velar pelos nossos liderados. Por exemplo, vamos ver o que está escrito em Provérbios 27, verso 23. Diz a Bíblia assim, ó, Provérbios 27 e o versículo 23. A gente encontra aqui logo depois do livro de Salmos. Diz a palavra de Deus: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Ou seja, Deus está apresentando um grande ideal para os líderes do rebanho, que é cuidar de gente. O que a Bíblia está falando aqui, que os líderes devem ser gente que cuida de gente. Por mais que os seus líderes sejam infiéis a Deus, por mais que os seus líderes não sigam os caminhos de Deus e se esqueçam do seu povo, Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Vamos ver os versículos 11 a 23, por exemplo, aqui de Ezequiel, capítulo 34. A gente leu até o verso 10, agora a partir do verso 11. Diz a Bíblia: porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Deus cuida do seu povo. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim eu buscarei minhas ovelhas. Deus cuida do seu povo. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia da escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei de diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto com as correntes, em todos os lugares habitados da terra. Deus cuida do seu povo. Diz aqui: apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deus cuida do seu povo. Que lindo, não é? O versículo 23 e o verso 24 ainda dizem assim, verso 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Os comentaristas aqui têm aplicado esta predição ao Messias. Ele seria o grande pastor. Por exemplo, a gente pode ver isso em Jeremias, capítulo 23, verso 5, Jeremias 23, versículo 6, ou Lucas, capítulo 1, versículo 32, onde aparece aí uma aplicação a esse texto. Então, uma vez que Israel nunca alcançou as condições para essas promessas, para que elas pudessem se cumprir, a aplicação ela se justifica, porque Jesus veio em carne e mais tarde virá em glória. Ele passou a ser o cumprimento desta predição. Ele é o supremo pastor. Ele cuida do seu povo. Só que a aplicação também pode ser que Deus cuida do seu povo através de pessoas. Se um líder é infiel, ele levantará outros líderes fiéis para que possam cuidar de gente. Outros líderes fiéis para que possam conduzir o seu povo com sabedoria e com fidelidade. Por exemplo, Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz isso. Vamos dar uma olhada ali. Jeremias capítulo 3 e o versículo 15 diz assim: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Termino então, queridos amigos, com os versículos 30 e 31 e também o versículo 16 de Ezequiel capítulo 34. Diz assim a Bíblia, no versículo 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Em primeiro lugar, Deus levanta líderes para cuidar do seu povo. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Deus usa líderes fiéis e levanta líderes fiéis quando alguns se demonstram infiéis. Mas o que mais me chama a atenção aqui, mais me chamou a atenção ao ler esse versículo, é que Deus cuida da gente.
eu sou o vosso Deus. O versículo 16, lendo então agora, diz o seguinte: a perdida buscarei. Olha que lindo texto, que linda promessa. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com justiça. O que Deus está apresentando aqui é que Ele se importa conosco, Ele se importa com você. Ele sabe quem você é, sabe onde você está, sabe se você está sofrendo ou não e se importa contigo. Há muitos líderes hoje, até pastores, que só se preocupam com a lã das ovelhas ou com o dinheiro. Há muitas igrejas por aí que são verdadeiros comércios, ou seja, se preocupam mais com o dinheiro do povo do que com o coração do povo. A Bíblia fala da importância da fidelidade, fidelidade em todas as coisas. Fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas, fidelidade na guarda da lei do Senhor, fidelidade à família, fidelidade na pregação do Evangelho. Mas, obviamente, que alguns líderes acabam se aproveitando e explorando aquilo que a Bíblia não permite explorar. Usando de má fé, fazem das suas igrejas uma comercialização. A nossa parte é sermos fiéis. Na nossa esfera, sermos fiéis. E Deus cobrará daqueles que são infiéis. Deus julgará e condenará a infidelidade daqueles que são infiéis. Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, então? Quero orar contigo. Querido Pai, nós que somos líderes queremos andar nos caminhos do Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis e a cuidar de nossas ovelhas, a quem o Senhor colocou em nossas mãos. Ajuda-nos a sermos exemplos para os nossos liderados. E ao mesmo tempo, Pai, como membros de Tua igreja, como Teus filhos, nós queremos ser fiéis. Fiéis em tudo, fiéis naquilo que está em nossas mãos. Não queremos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Abençoa, portanto, Senhor Deus, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que bom estar com você mais uma vez hoje. Então, amigo, lembre-se, a cada dia, leia a Bíblia e seja reavivado por sua palavra.